Olá, iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto execução. Mini aula essa que tem o objetivo de divulgar as boas práticas de terraplanagem, tanto a nível de projeto, deve ser geométrico e geotécnico, e a execução das obras, que envolve topografia para responder a parte geométrica e a geotecnia para responder a parte, enfim, de propriedades de engenharia dos solos e dimensionamento para chuvas, dimensionamento para erosão, dimensionamento estabilidade de taludes, dimensionamento de fundação, de contenção, enfim, de tudo que vai envolver essa obra de terraplanagem. A Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica tem essa atividade, onde que, por cerca de um mês, nós estamos fazendo diariamente uma publicação de 10 minutos. Eu peço para os senhores compartilharem, divulgarem, porque isso certamente vai ajudar muitas pessoas, arquitetos, engenheiros, executores de terraplanagem e proprietários de terreno que, de uma forma ou de outra, estão precisando contratar projetos de obras de terraplanagem, né? Outra coisa interessante que a gente está pondo em prática é que tudo isso está gravado e está disponível gratuitamente no nosso canal YouTube. Divulguem isso. Tem lá uma playlist sobre as mini aulas, também tem uma playlist sobre os mini treinamentos. Todo dia útil, de segunda a sexta, nós fazemos um mini treinamento de meia hora. Nesse caso, nós partimos em três partes: uma parte técnica, uma parte de gestão, porque nós estamos contratando sempre para trabalhar conosco. A Academia Dynamis tem um coração aberto para todo mundo trabalhar na academia e, quiçá, na Dynamis. Mas nosso objetivo aqui não é falar de trabalhar conosco, nosso objetivo aqui é passar conhecimentos de terraplanagem. E hoje nós vamos falar de uma coisa que poucos conhecem, ou conhecem, eu diria, prematuramente, ou conhecem de uma forma inadequada, por causa da falta de geotecnia, né? Que é a execução de obra de aterro reforçado. Então, quando um aterro ele não cabe no terreno que nós dispomos, ou seja, o talude toma muito da área e não, então não é possível, ou nós temos uma APP e nós temos que verticalizar, como é o caso, nós vamos exemplificar aqui, nós temos que verticalizar o aterro, porque eu não posso perder área para dentro do terreno do nosso cliente, e também não posso entrar com talude lá na APP, na área de proteção permanente. Então, nesse momento, a solução que aparece é o aterro reforçado, que é normalizado e que foi feito por geotécnicos. Nós participamos dessa norma técnica, como participamos de todas que podemos na área de geotecnia, de tal sorte a não só levar o nosso conhecimento, mas também absorver o conhecimento dos colegas que lá estão com as suas experiências, e isso tudo a gente coloca de uma forma mais adequada possível nas normas. Mas o que é um aterro, então, reforçado? Tem outras mini aulas, inclusive na semana de carnaval, nós fizemos uma mini aula, foi a mini treinamento especial, e nós falamos de escavação ou de corte, e quando o corte não cabe no terreno, né, o talude de corte, por questões de estabilidade e resistência dos solos, e também a mesma coisa no caso de aterro, quando o talude não cabe. Quando eu falo não cabe, é que perde área, acho que vocês já me entenderam. Então eu reforço, no caso de aterro, que é o que nós vamos falar hoje, eu posso usar geotexto, geogrelha, eu posso usar tela de aço, eu tenho uma série de elementos de reforço, e hoje nós temos muitas empresas que não só fabricam isso, né, mas também já desenvolveram a experiência na instalação, que não é nada complicado. E aqui está o exemplo, né? Aqui à sua esquerda é uma área APP, e nós não poderíamos, de forma alguma, deixar que qualquer erosão chegasse aqui. Mas não é isso que eu vou discutir nessa mini aula. O objetivo desse muro de arrimo é poder permitir uma avenida aí justaposta, do lado. Aqui ia passar uma avenida, ou melhor, passou uma avenida, já está feito há algum tempo,
E eu não poderia ter taludes nessa área, APP, não posso invadir. Então aí eu tenho que pôr elementos de reforço horizontal de tal forma a dar um reforço aterro. Agora, onde que está o problema? Aqui está um exemplo, né? Aqui onde foi tirada a foto, onde está a avenida, né? Lá está a APP, e aqui eu já tenho um geotêxtil, né, sendo colocado aí. Essa primeira fase aqui que nós passamos, a primeira foto, tem uma drenagem, com esse lugar, como é baixo, ele tinha um solo saturado. E aqui um detalhe, mostrando a subida já desse aterro, tem uma inclinação subvertical, uma face drenante, no caso desse tipo de paramento que nós utilizamos, e isso vem até a cota de obra, né? Aqui o detalhe muito importante, que é lembrar do aterro controlado, objeto de outra mini-aula, e vai ser objeto de outras mini-aulas, que nós vamos estar falando de uma forma aleatória de todas as etapas de terraplanagem e seus cuidados, né? Destacando uma coisa ou de outra. Às vezes o tema é igual, mas a nossa fala é diferente, a observação é diferente, é o que vier no meu coração. E aí eu estou mostrando essa cena porque é uma compactação manual que tem que ser controlada. Eu tenho que ter espessura, eu tenho que saber a umidade desse solo, como ele veio, que umidade ele tem que ser compactado, tirar amostras para ver se ele está com a resistência adequada. Então, o grande problema que a gente vê nos aterros reforçados, e aqui vocês podem ver ele quase terminado, né? Uma foto que dê mais uma característica da obra em si, como ver como ela é vertical, e ver que ela não foi marcada a topografia de tal forma que ela não invadisse a área de APP. Vamos deixar nessa foto aqui. E o que é importante destacar nessa obra de aterro reforçado é o controle tecnológico de terraplanagem. Porque qual que é a pegada aí? Se você vai nas empresas que fornecem esses materiais, elas te dão um projeto. Então, estou te dando a dica. Só que o projeto que eles fazem não é como eu falo, com a geotecnia que nós entendemos que deva ser feito. Porque não tem planejamento geotécnico de terraplanagem, não tem conhecimento da área de empréstimo. Então, estima-se um parâmetro de resistência do solo e manda bala. Aí faz um cálculo com essa estimativa. Mas quem disse que o solo está dando aquela resistência? Por sinal, nós estamos vivendo um momento agora de deslizamentos para toda a região aí, norte do litoral norte do estado de São Paulo aqui, e vendo como o conhecimento existe. Agora, por que ele não é aplicado? Né? Eu não vou entrar nas discussões sobre por que ele não é aplicado, mas eu quero dizer da boa técnica. E a boa técnica não é aplicada adequadamente. Né? E se a boa técnica fosse aplicada, os danos não seriam como eles aparecem normalmente. Né? Então, o que eu queria expor, então, resumidamente nessa mini-aula é isso. Aterro reforçado. Assim como nós temos solo grampeado, falarei em outra mini-aula, são soluções quando os taludes não cabem no terreno. E isso, às vezes, é de grande valia do empreendedor, porque ele ganha mais área planificada e às vezes, justifica tranquilamente, né, fazer um aterro reforçado, um solo grampeado, no caso de uma escavação, que o custo dessa contenção, chamemos assim, ou desse reforço do maciço, é amplamente justificado pelo custo do metro quadrado que ele pode usar, então, dentro da área dele, que é a área edificável. Né? Então, eu tenho mais metros quadrados, eu tenho disponibilidade de jogar uma via, como é o caso desse exemplo que eu dei, bem mais próximo da divisa, de tal forma, com segurança e com proteção de erosão, de assoreamento, eu poder ter um custo baixo para poder ter uma via e ter mais áreas loteáveis, né? Mais lotes. E esse é o nosso objetivo, é fazer uma forma econômica e segura, né? E para isso tem as normas. Eu não citei nessa mini aula, mas em outras eu citei, que eu falei da norma de aterro reforçado. E importante é o controle, não é só grau de comparação de umidade, mas é também coesão, atrito, ou seja, propriedades de resistência e de permeabilidade, se for um caso de uma barragem.
Vem conosco, veja a descrição do vídeo, se cadastre no canal YouTube e no WhatsApp, tá tudo na descrição do vídeo. Vem conosco.